Bom dia, pessoal. Dia, Ouvindo? sim. Bom dia, Gabriel. Estamos ouvindo. Quem tava na sequência aí? Se já tinha alguém Não mandado? sei, mas o Rafael mandou uma pergunta aí, no. Já Aí mandou eu posso ver. ser um próximo também. Qual fluxo você recomenda para disparo de mídias? De Instagram? Rafael, tem como fazer no N8N, só que eu. Ah, não, tem como fazer no. Na verdade, você pode até fazer no Make. É até mais fácil de você elaborar essa automação lá no Make, porque a integração fica mais fácil de fazer essa conexão. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Eu já tinha elaborado uma vez um fluxo de disparo para rede social. Só que eu acho que na época eu tinha feito para o Facebook, mas para o Instagram seria a mesma lógica. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se eu encontro. Beleza, Gabriel? É meio complexo, né? Fazer. Opa. Então, é tanta chave que você tem que colocar, tanta API, né? Que você tem que conectar para poder fazer esse disparo, né, cara? Então, É normalmente meio, é porque a meta é bem mais enjoada para fazer essas integrações. mas eu acho que rola muita demanda em relação a isso, entendeu? Principalmente de empresa. Tá, tipo, eu quero que Não, com todo certeza. dia, 9 horas da manhã, faça uma postagem. Com certeza, deixa eu ver. Post promocional. Eu acho que esse aqui era um estilo de fluxo que eu basicamente rastreava o, algum canal no YouTube e Aham. botava em A para fazer um resumo e fazer um post. Então era bem simplesinho. Eu usava o RSS aqui para fazer verificar, né? Eu acho que nesse aqui eu tinha até usado o canal do El como exemplo lá na comunidade para mostrar. Tipo assim, isso aqui é tudo o link do El, né? Essa ferramenta que eu Ah, utilizava. tá. Não sei qual que vai ser o seu propósito com o post, se você vai criar do zero, mas é basicamente você, enfim, aqui no Make você consegue ter esse node aqui, ó, que é bem fácil até. Eu acho que não era tão trabalhoso de fazer essa conexão, que vai ser o de Instagram. Deixa eu ver aqui. Eu acho que tem do Instagram aqui. Não sei se é só esse business que tem. Vamos ver. Get, create a post. Aqui, ó. Esses aqui, mas eu acho que é nesse business aqui, né? Você tem que criar a conta, deixa eu ver. Aí para fazer a conexão, acho que é aquele questão de página de. Tem que ter vinculado com a conta de anúncio lá para fazer, se Ah, eu não me tá. engano. Entendi. Deixa eu ver aqui. Se eu adicionar. É a mesma coisa, ele pede o ID cliente ID e o cliente secret, só que eu não lembro agora, faz bastante tempo que eu tinha feito essa conexão. Mas se Ah, você for fazer no N8N, vai ser a mesma coisa, só que o N8N eu acho que não tem node nativo do Instagram. Aí você teria que fazer via HTTP mesmo, se fosse. Então é ah, mais fácil fazer no Make por conta dessa facilidade, porque já tem bastante nó aqui que tem função específica já ajuda é, bastante. é bem mais simples, né? É bem mais simples, aham. Conectar Instagram no Make. Aí com certeza tem um vídeo pessoal Ah, não. ensinando aqui. Deixa eu ver se é essa mulher aqui. Deixa eu ver. Essa mulher, ela é fera também de automação SML aqui. Ela tem bastante videozinho bom no canal dela de automação com Make também. Se quiser dar uma olhadinha lá. Mas acho que o Fechou. vídeo ela deve ensinar a conectar, ó, certinho. Não, E faz fechou. bastante tempo que eu fiz essa conexão. Aí eu não vou lembrar. Não, tranquilo. Beleza, Gabriel. Obrigado, cara. Fechou. Deixa eu ver aqui na sequência. Pô, bom dia, Fernanda. Muito bem-vindo aí à comunidade. Tem um vídeo. Então, é a interação direta, exatamente. É muito fácil fazer automação com rede social lá por conta que é. Então, nesse caso tem o ManyChat também. O ManyChat que é o da Meta, né? Se eu não me engano. Tem o ManyChat também, que dá para utilizar. É bem mais fácil de integrar, porque já é da própria. Não sei se é da Meta mesmo, mas eu acho que tem vinculação direta também, é mais fácil. Pode falar aí, Sabrina.
Oi, alguém tava na frente, eu acho. Alguém falou? Deixa eu ver aqui. Não, eu só tinha comentado aqui no áudio, mas se quiser pode perguntar aí, eu vou de próximo. Ah, então tá bom. É rapidinho. É que eu tava aqui assistindo para a implementação do agente de BDR, e daí tem uma parte ali que você está fazendo a parte de HTTP request, e aí eu vi que a sua URL tá diferente da minha na questão do Evolution, que a sua começa com N8N e a minha não. Aí eu queria saber se isso tem um problema ou eu instalei errado. Não, isso aí é por conta disso aqui, ó. O que manda no nome da URL vai ser o nome do seu projeto. Provavelmente você colocou o nome do projeto lá no EasyPen como outro nome. Por isso que ele tem esse início aqui, ó. Por exemplo, quando eu. Deixa eu tentar abrir aqui que tá lentinho. Hum, EasyPen não tá lento aqui. Aqui. Oxi, deixa eu ver. Não quer abrir agora. Mas no EasyPen, deixa eu ver se eu consigo abrir de outra pessoa aqui. Aqui. Bem, vou só pegar a credencial aqui rapidinho ó, para eu te mostrar. Mas basicamente o que manda vai ser o nome do seu projeto do EasyPen, o que vai dar. Por exemplo, eu tinha criado um. Cadê? O seu Evolution você criou em uma pasta separada, né? Lá dentro do EasyPen. Sim, eu posso Você mostrar, se não tiver problema. pode compartilhar, aham. Pode Tá. compartilhar. Deixa eu liberar aqui. Porque se você criou um projeto chamado Evolution, o seu link vai começar com Evolution, muito provavelmente. Agora, se você colocou Evolution dentro do N8N, por isso que ele vai começar com o N8N também. Ó, aí, ó, você colocou o seu Evolution dentro do projeto Evolution API, tá vendo? Aham. Então, por isso que ele inicia o link com Evolution API. O meu Evolution eu coloquei dentro da pasta N8N ali embaixo, junto com o N8N e todas as outras coisas. Por isso que ele tem esse início da URL com N8N. Mas, É só esse mas, detalhezinho mesmo. mas isso prejudica alguma coisa? Ele tá fora ou dentro? Não, não prejudica, mas dentro do EasyPanel você tem um limite de 3 projetos que você pode criar. No seu caso, você tem 3 projetos aí, o N8N, o Evolution e o Chatwood. Caso Aham. você queira criar um projeto para um outro cliente, aí você não conseguiria criar mais projetos, você teria que colocar dentro de algum desses. O que eu fiz foi, por exemplo, o meu EasyPen eu divido mais um amigo meu. Então eu tenho uma pasta que é o meu N8N e eu tenho outra pasta que é o N8N dele, as coisas dele. Então tá tudo que é dele, tudo que é Chatwood, Postgres, Redis, Evolution, tá em um projeto só. É por essa questão de caso você queira colocar mais gente no seu EasyPen. Se você pretende usar o seu só para você, então tudo certo. Ou se esse é só do seu cliente, não tem problema, entendeu? O Mas pessoal então, no normalmente. caso, agora que eu já instalei, já fiz as contas aqui certinho, eu posso ainda hum, colocar esses dois aqui dentro do N8N? Ou Você não vai. consegue mover. Você vai ter que destruir e criar dentro da pasta. Ah, entendi. Infelizmente. Aí você, no caso, cria a conta de novo com o mesmo e-mail, mas não fica nada salvo. Se você apagar, ele perde tudo, se você tinha alguma coisa lá. Ah, então o passo, se eu quisesse fazer isso, então o passo seria destruir esses dois e criar eles pelo Hum? maisinho aqui e só Isso, aham. colocar a mesma credencial, mas não que ele vai puxar o que eu já tinha feito, é só que para não ter que criar uma nova senha, seria isso. Isso, exatamente, aham. Entendi. Exatamente isso aí. Tem limite por projeto? Não, isso aí eu não sei, eu já coloquei bastante coisa. Ah, Acho que eu já É coloquei porque umas 20 ferramentas no projeto todo. É porque aqui eu acompanhei a aula, né? Na aula ele só coloca o Redis aqui dentro do N8N. É, Mas sim. assim, Uhum. é, vai, por exemplo, você quer Não para uma inter... empresa, ah, mas dentro vai ser vários projetos dentro do N8N. Mesmo assim, seria tudo num lugar só, né? Não sei, eu não abriria outros N8Ns para projetos exatamente. diferentes. Não tem necessidade. Só se, sei lá, você.
sentir necessidade de criar um outro Intuit porque é um projeto totalmente diferente e você não quer interferir, sei lá, no processamento de um, sabe? Mas normalmente a gente faz todos os projetos de alguém no mesmo Intuit mesmo. Ah, entendi. Os outros eu já sei, então isso eu vou deixar assim. Mas assim, outra pergunta é que, não sei se eu já estou transmitindo a tela, acho que sim. Hum. Uma outra pergunta é sobre, aqui nesse vídeo, o Workflow BDR, né? Deixa eu Uhum. ver. Não é nesse, é nesse do lado. Nesse vídeo aqui, lá dentro do Evolution, foi configurado aqui dentro do webhook, essa Uhum. parte aqui, né? Só Uhum. que eu não, como eu estou fazendo a parte do BDR pela primeiro, eu preciso colocar alguma coisa aqui, ou só se eu for realmente usar um webhook, aí eu venho e coloco aqui. No caso, se você for usar essa parte aí do webhook, é a parte que a gente vai conectar com o número de telefone. Então, o webhook que você vai colocar aí vai ser o webhook do seu fluxo. Mas igual você falou, como você está fazendo a primeira parte de disparo, não precisa ainda. Aí você vai colocar só o webhook lá do outro fluxo do BDR, que é o fluxo da IA, de atendimento. Ah, O de entendi. disparo Então não tem que o configurar do nada. Dispara ele funciona sem essa URL aqui, né? Sim, Ah, tá. funciona sem. Entendi. Entendi, obrigada. Deixa eu parar de compartilhar. Uhum. O webhook ele é só para você receber dados, você não precisa dele para enviar. Aí como a gente recebe mensagem dos leads no WhatsApp, a gente tem que ter um webhook no começo para receber essas mensagens. Mas para enviar é só HTTP mesmo. E nesse projeto aqui de BDR, mas vai ter em algum momento que ele vai receber? Porque eu tô Sim, acompanhando um aham. pouquinho, né? Sim, você vai ver lá que na aula 4 do workflow tem dois fluxos para você baixar. Tem o fluxo que você está fazendo agora, que é o de disparo, e Aham, depois vai ter tá. o fluxo da Tá IA. aqui. Aham. Entendi. Aí é nesse que eu vou precisar colocar, né? Exatamente, aham. Tá bom. Esse já tem um vídeo dessa parte? Tem lá também. Eu tinha feito também. Tá tudo junto. Acho que na parte do prompt eu mostro tanto o prompt desse de disparo quanto o prompt do principal também. Aí você vai ver que vai ter outro fluxo lá na terceira aulinha de prompt. Eu digo porque aqui nesse workflow desse vídeo, você foi construindo ele passo a passo e eu fui comparando e sabendo o que colocar, né, com as minhas credenciais. Aí eu digo, eu vi que você mostra dois, né, dois fluxos e o segundo ele é bem maior. Sim. E aí O se outro esse eu outro maior, não mostrei fazendo, porque a lógica dele, que vai ser a lógica de agendamento também, eu já explico no projeto anterior, que é do agente de agendamento. tá, entendi. Ah, entendi. Então se eu É só voltar por lá isso eu que eu consigo não. ver. Aham. Tá bom. Certo. Obrigada. Nada. Pode falar aí, Eduardo. E aí? Vou compartilhar a tela aqui rapidão. Uhum. Ó, esse fluxo. Já tá dando pra ver? Tô vendo. Tá, esse fluxo não é meu. É de uma agência que me contratou. Eu vou trabalhar para eles a partir de semana que vem. Aí eles já me soltaram essa bucha aqui para tentar resolver. É, de ele tá respondendo desse jeito, tipo, tá Como disse, duplicando as tá mensagens. duplicando. É, Uhum. aí eu vim dar uma olhada no fluxo e eu percebi duas coisas. São essas duas mensagens aqui. A execução foi instantânea das duas. Aí Hum, a minha hipótese ou é o webhook, que eu acho menos provável, ou o buffer. Porque aqui no buffer, ó, nas duas execuções, ele não unificou as mensagens, né? Ele passou uma de cada vez e simultâneo. Então é como se ele estivesse recebendo. Ele está recebendo as duas ao mesmo tempo e identificando como mensagens diferentes e dando a mesma resposta. entendi. Lá na mensagem a pessoa manda duas mensagens mesmo? Na conversa, no print? Ela manda o olá e o Olá, bom bom dia. dia. Então E provavelmente vai aí, ser o buffer mesmo. é,
Uhum, foi o que eu. Só que como eu não uso essa lógica de buffer nos agentes que eu já fiz até agora, eu não soube, aham, tipo, especificar por que que era. Mas eu percebi algumas uhum, coisas de diferente aqui. Que nem no tratamento da mensagem de texto, ele só pega o conversation. Quando eu vou fazer, uhum. eu pego o ID e o timestamp. Ah, é, que é a outra lógica do buffer lá, que o É, El aplica. sim. Você pode pegar e reestruturar essa parte e adaptar, que aí Uhum, você já consegue consertar esse erro. uhum. É, porque. É, tenho quase certeza que foi o buffer, porque Uhum. os dois passam pelo true aqui. E foi a Sim, é execução uma só. boa observação mesmo. É. Exatamente isso. E aqui ele faz property name.last com o Uhum. conteúdo, né? Então, pelo conteúdo, pode dar alguma divergência. Acho que É, se só que aí comparar vai com o dar, JavaScript. essa lógica está muito errada, porque, ó, ele vê se é igual ao conteúdo do texto. Se você já mandar Sim, um áudio, caga tudo. sim. Meio que. Na É, verdade, não, ele tá puxando mensagem do usuário ali, agora que eu vi que ele seta no Edit Fields, tá certo até. mensagem usuário. Só que ele compara É, só com o é como se texto, né? fosse, é como se fosse o nosso merge ali, só que ele define só no Edit Fields mesmo. Sim. Uhum, Entendi. é. E aí eles usam aqui a. Dá uma olhadinha no wait. Quanto tempo que ele O wait é espera? 5 segundos, cara. Ah, ou acho que se você talvez arrumar esse wait e colocar uns 15, 10 segundos já melhora. Talvez Sim. ele já pode Aham. acabar funcionando. É. É, faz o teste no mais fácil, aumenta esse tempo aí pra ver se já resolve. Senão, aí Eu você não vou troca a mexer lógica agora do buffer. porque é fluxo deles, né? Aham, Eu sim. vou começar a trabalhar com eles na segunda só, mas eu já vou falar para Uhum, eles, ó. Eu já tinha falado, ó, eu acho que o problema é no buffer e tal, é, uhum. porque deu as duas Sempre que você for execuções ao mexer mesmo tempo, assim, você duplica, né? duplica o fluxo. Aham. Uhum. Porque as outras execuções, ele pegou um intervalo de tempo entre uma mensagem e a outra. Agora esse aqui foi tipo Uhum. uma em cima da outra. Instantâneo. Beleza, então. Alô. Aí. Tinha alguém na sequência, pessoal? Não tem. É, dá pra fazer o backup. Uhum. É importante fazer backup. Ô, Gabriel, Importantíssimo. só pra relembrar Hum. aí porque que eu postei isso, é porque a Sabrina comentou, né, de às vezes destruir lá, então acho que se ela fez alguma coisa no N8N, dá pra ela fazer o backup e depois aproveitar. O restante não tem como mesmo. Ah, aham. O restante até, o ChatChute acho que até tem como você salvar o banco de dados, mas por não conhecer como que funciona, eu não sugeri. Uhum. Sei mesmo. O IDP não quer abrir agora. Essa VPS que eu vou te contar, essa Hoshinger também às vezes. Essa Hoshinger não, né? Não sei o que foi agora. Vou pôr no cartão, provavelmente. Só pode apertar à vontade aí, tá? Acho que não tem ninguém na fila por enquanto. Olha só, expirou mesmo. Mas por que que não pagou? Eu não entendo às vezes também. Às vezes o banco também dá uma endoidada e não desconta o valor. Tá com o cartão errado. Cartão errado. Aí fica complicado, né, gente? Aqui. Prontito. Aí se não pagar não funciona. Aí fica difícil mesmo. Hum.
Show. Deixa eu dar uma pensada aqui se tem alguma coisa nova, enquanto ninguém comentou nada. Mas eu acho que novidade, por enquanto. Gabriel, hum, eu posso só fazer uns comentários aqui? Pode à vontade, enquanto ninguém Beleza. tem nada. Eu vi o pessoal falando sobre aquela opção do Tables, né? Acho, não sei se é esse exatamente o nome, que dá para usar lá dentro do N8N, né, para fazer alguns testes preliminares, ao invés de pegar ali um Supabase ou um banco de dados externo, né? Então, eu até fiz uma Uhum. postagem lá no grupo sobre detalhes sobre isso, né? Mas funciona basicamente para teste mesmo, né? Para produção, realmente, o banco de dados é o que funciona. E tem a questão também que eu lembrei, agora eu esqueci. Deixa eu lembrar aqui. Tinha duas coisas que eu ia Eu vi lá que você comentar. fez o. Eu vi que você fez o post lá, não cheguei a atualizar ainda, não. O outro eu esqueci, mas é uma novidade e eu vou, depois assim que eu lembrar, eu trago aqui. Acho que é legal trazer pra gente conversar a respeito. Boa. Não, eu tô. Tá difícil conseguir ver novidade por enquanto. Tentando arranjar um tempo para conseguir olhar essas novidades. Tem que separar um dia para estudar. Acho que Lem- tem isso aí é uma coisa boa para inserir Lembrei, na rotina, sei lá. lembrei. É porque Hum, essas novidades elas são importantes, né? Então, tipo, se a gente ficar muito atrasado, pô, é complicado. É sobre o reg novo, né? Que parece que ele tá bem mais fácil lá com o Pinecone, tá bem mais simples e tá bem mais assertivo. E por que que chamou a minha atenção hum, sobre isso? É porque como eu tô com aquele projeto que às vezes ele tá perdendo, não tá consultando os arquivos, e aí eu vi que essa nova reg, ele, tipo, o pessoal coloca lá alguns manuais bem longos, né? E ele vai lá, ele traz bem no detalhe qual página que encontrou, qual informação que encontrou. Então achei bem legal, porque vai encaixar aqui no meu projeto. Aí eu queria saber se você já hum. teve alguma experiência para poder também já começar a estudar a respeito. Não, por enquanto só o Elf explorou esse lado do Pinecone mesmo, com o Reg. Inclusive eu peguei ali agora, estou mexendo hoje, finalizar, entrei no projeto, mais umas últimas atualizações no projeto, que o Elf fez ali a documentação, nem sei como é que tá lá dentro do Reg, mas são os detalhes só de resposta que eu vou mexer no próprio prompt mesmo. Mas pelo que eu vi dos clientes testando, cara, foi uma resposta muito mais satisfatória. Realmente ele ficou muito mais assertivo na resposta. Agora foi só que assim, o cliente focou tanto em testar a resposta dele que esqueceu da parte de qualificação. Aí eles foram reclamar, mas a IA só tá conversando agora, não tá qualificando. Aí eu tô mexendo no prompt para justamente reforçar essa questão de qualificação. E a responder, mas ela voltar para o objetivo principal. Que a gente é realmente quando o projeto fica muito focado, às vezes, no que o cliente quer fazer funcionar, às vezes uma resposta. Tem vezes que o cliente manda um FAQ, aí vai testar, faz uma pergunta que nem está no FAQ que ele mesmo passou, aí fala, tá respondendo errado. Aí começa a atrasar o projeto, fica mexendo mais na documentação. Por isso que o El mostrou aquele vídeo lá que ele fez o webcraft de mais de 100 páginas lá de mais de 100 páginas de PDF para alimentar o Pinecone da IA É, eu vou dar a uma base de olhada. conhecimento. Eu vou dar uma olhada também porque eu tô com uma situação igual. O meu agente lá Uhum, no cliente, ele, por se tratar de um parque, ele tá sugerindo pro pessoal, né, pousadas na região, pousadas ou hotéis, né? Só que assim, não tem nenhum lugar, mas eu lembro da gente já ter conversado sobre isso, nos testes, enfim, a gente já conversou sobre isso. uhum, Então ele acaba trazendo, só que daí o meu cliente aqui no caso, ele falou, ó, nesse caso aqui, seria legal ele mandar um link. Aí eu falei, pô, mas ele não é o agente da hospedagem do hotel, ele tem que mandar o link se for vender o ingresso do parque. Então eu tô uhum, vendo uma forma, né, de trazer mais essa informação para ele, de que ele pode sim, né, ter esse personalidade consultiva, mas não se uhum. aprofundar muito, né, e não ficar É, e se é disponibilizando a exatamente esse o ponto. ajudar em tudo, né? Exatamente isso. Tanto que uma das solicitações aqui do cliente foi, cadê?
Deixa eu até ver aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Ela está sendo muito, exatamente o que ele falou, ela está sendo muito proativa em sugerir as coisas para continuar a conversa. Mas as sugestões saem do âmbito contábil. Por exemplo, ela fica, quer que, em vez dela focar na parte de converter o lead ali para fechar com ele, né, que é uma empresa de CNPJ, né, que abre CNPJ para quem é na área de tecnologia, de desenvolvedor, essas coisas assim. Aí, em vez da IA focar no principal, que é vender o serviço deles, ela fica, você quer que eu te explique como é que abre uma conta? Você quer que eu te envie um modelo de não sei o quê? Você quer Isso, esse tá material? assim. Me manda, me passa os documentos. Tipo assim, nada a ver, ela não vai fazer isso, ela tá sendo muito consultiva. O outro ponto aqui, ó, ela não está sendo uma vendedora. Não vejo ela tentando fechar o negócio e sim tentando conversar mais. Porque foi a questão deles insistirem tanto nessas respostas da IA que ela deixou de seguir a função principal nela. Eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer com essa IA, que é deixar um prompt maior. Eu peguei um prompt aqui de 4.000 tokens. Não tenho costume de fazer isso, mas talvez para eles seja um caso muito específico que eu vou ter que estar colocando aqui, porque aí já é uma coisa até que a Sabrina tinha comentado anteriormente. Eles são um tipo de cliente que quer que a IA seja muito humanizada. Então tem que dar muita atenção no jeito que ela vai falar. E para ela falar como humano, a gente tem que dar bastante exemplo de palavra, bastante exemplo de frase, de pergunta. E isso que acaba deixando o prompt um pouquinho mais cheio por conta desses exemplos de como conversar. A gente tem, além da IA fazer toda a função dela, além de ter que responder as perguntas da maneira correta, a gente ainda tem que ensinar ela o jeito que ela tem que falar. Aí você acaba pesando a mão no prompt ali, porque são muitos exemplos que eu preciso acabar dando, já que eles ainda reclamaram nessa questão de que ela é muito genérica e o tom de voz dela está deixando muito claro que é uma IA, eles querem que seja mais humanizado. É, Quando o cliente não faz questão de ser humanizado, é mais fácil. Mas quando eles precisam que seja bem humanizado, aí você tem que dar uma atenção maior, colocar mais exemplo mesmo. eu entendi. Senão não, É bem, não funfa. é bem, Ou, é bem ou se semelhante ao você que eu usar um vi. modelo de linguagem só. Tipo assim, por exemplo, o Gemini a gente já viu que é mais humanizado, o Claude Sim, também. sim. Às vezes alterar, né? Mas aí eu penso em Uhum. um outro tipo de solução para isso. Como eles querem uma resposta mais pronta, eu vi também já tem um tempo isso, eu não sei como foi feito, não lembro exatamente, mas eu lembro que no caso, a base de conhecimento era Era uma. pergunta e resposta. Isso, exatamente. É FAQ. É literalmente o FAQ. É para ser, o FAQ inicial é para ser isso, é para ser resposta pronta já. Aí Entendi. eu já fiz isso para muito cliente. Eu falava, ó, sempre consulte antes de responder, para você ver se já tem uma resposta pronta para isso. E funcionava muito bem É isso que eu ia para perguntar, situações será que específicas, funcionava né? bem ele adquirir essa personalidade? Funciona, sim, só não pode ser um documento extenso, senão fica muito. Na verdade, a base de conhecimento já é para ser desse jeito, né? Já é para puxar a informação correta do jeitinho que tá lá. Eu E tenho até. funcionava, só que aí o cliente ele conhece o negócio dele, né? Quando o cliente está testando, ele quer uma resposta mais bem elaborada que às vezes nem está na documentação completa que ele passou. Tem É, todos esses isso. detalhes também. É isso mesmo. É, eu penso em dividir muito bem, sabe, esse tipo de documentação. Tipo assim, ter um documento só com informação institucional, aí tem um outro documento Sim, só com a lista de produtos, aí tem um por outro. dessa ideia que eu parti para aquele estilo de Isso, subagente. Por isso que eu exatamente. coloquei várias docs em um subagente. É isso que eu estou pensando em a próxima evolução aqui do meu agente é fazer naquele formato mesmo. Esse agente é responsável por essa base de conhecimento, né? Isso, exatamente. Ele que vai buscar, foi isso que eu pensei. E você acha que funciona bem, ter bem detalhado isso? Às vezes um Tem documento só, funcionado. mesmo que Não, simples, aí num documento só. Tudo vai do tamanho do documento. Tipo assim, um docs, eu não acho legal você passar de 5 páginas em um docs. senão Passou disso senão já. enregue, né? Eu Então, penso já em começa a 10. delirar, já. Eu penso em 10. 10 páginas eu acho que até vai, mas acima de 10 eu já penso em reg. Sim, eu boto no máximo umas 5 ali de documentos. Ah, por isso que eu dividi. Tinha um doc só completão, eu dividi em várias partes, porque tinha bastante página. Aí cada um agora, acho que são 5 que eu uso, ou 4.
Cada um tem menos de 5, aí fica bem dividido o assunto, o tópico mesmo, igual você falou. Aí naquele exemplo lá que você utilizou, é 4.1 mini, e aí ele vai buscando certinho, né? Não importa a quantidade de É, tools. É só definir sim, para ele, os ó. dois são mini. Legal, legal. Vou fazer um teste aqui esse final de semana. Tanto o agente principal quanto o de FAQ é o GPT 4.1 mini. É porque Mas deu assim, trabalho de fazer. eu tô naquele projeto que você não paga os tokens. Então, usar o 4.1 ou o 4.1 mini, não vejo tanta diferença agora, mas vai que, né, termina Sim, essa promoção e aí pode ficar muito alto lá a questão dos tokens e ele ainda não tem a resposta que eu preciso, né, nesse detalhe aí de comportamento. sim. Então é isso que eu tô preocupado. Aqui, só voltando um pouco no que vocês falaram, é que quando é muita informação para colocar, para ir a consultar, aí divide em subagentes. Pode explicar um pouco mais sobre isso? Uhum. Eu vou mostrar aqui um exemplo de um fluxo. Aqui, por exemplo, ó, até eu vou mostrar dois exemplos aqui. No caso desse que eu falei que eu estou fazendo alteração aqui, essa empresa, a gente tem três FAQs. Um FAQ geral, que é tipo sobre a empresa. Aqui tem um FAQ, tipo assim, plano, serviço, localização, essas informações da empresa. Agora, a gente tem outros dois aqui, que é a situação dessa empresa aqui. Então, tem um FAQ só para quem quer abrir um CNPJ novo, então a IA sabe as informações corretas para passar nesse tipo de cenário, e tem um FAQ para quem quer fazer uma migração. Então, já tem um CNPJ, mas agora quer o serviço deles. Aí são outras respostas, são outras informações que tem aqui. A gente aqui, nesse caso, dividiu em três, em vez de deixar um só geral para a IA pesquisar. Gabriel, E aqui no prompt a gente. desculpa atrapalhar. Que Oi. símbolo é esse daí dessa tool? É do agente? Isso aqui é do Pinecone. Ah, tá. É o Pinecone aqui, ó, Vector Store. Show, show. Aí, um outro exemplo. Ué, mas não voltou. Ah, agora voltou. Pagou, voltou. Agora aqui, um outro exemplo é o que a gente estava falando de subagente. E nesse aqui, ó. Aqui eu utilizei um subagente dessa maneira aqui, ó. Eu tenho no meu prompt uma orientação para responder as dúvidas, acessar a Toolfac. A Toolfac é um agentezinho. Então, esse agente, ele tem um, dois, três, quatro docs. Antes disso aqui tudo era um só. Aí eu dividi em quatro para ficar mais setorizado, porque, por exemplo, aqui é um FAQ geral, que são informações gerais da empresa. Aqui já fala só sobre um caso específico de hotelaria, porque essa empresa aqui são resorts, então ele tem casa de praia, essas coisas assim. Só que a galera às vezes pergunta sobre hotel, hospedagem, só que eles não trabalham dessa maneira, então tem que ter respostas prontas para esse tipo de demanda de lead. Aqui são só pelas assuntos relacionados à condição, valores, essas coisas. E aqui é localização porque eles são uma empresa que tem empreendimento em vários lugares do Brasil. Então, no Nordeste vai ter um monte, no Centro-Oeste vai ter mais, no Sudeste também. Então, são bastante localizações. Se não, se fosse um lugar só, eu coloco normalmente no prompt o endereço. Mas como aqui são vários lugares diferentes, eu deixei uma documentação específica para as localizações. E no prompt desse agente aqui, eu coloquei o FAQ de cada tipo de situação específica de pergunta e ainda deixei exemplos de perguntas. Por exemplo, onde é que fica, quais estados, onde é que fica não sei o quê, vocês têm em tal lugar. Sempre deixando esses exemplos de tipo de pergunta que pode remeter ao documento correto para a IA acessar. Aí, quando a IA precisa responder alguma dúvida, ela chama essa outra, ela vê qual que é a mensagem, porque está vinculada, é a mesma memória também que eles usam. Você pode até conectar assim direto, ó, você pode até fazer uma conexão direta assim na mesma memória. Eu não fiz por questão de estética aqui mesmo. Mas aí, ambos usando o 4.1 mini também, e essa IA processa melhor e ela fica só para isso. Então, ela vai dedicar o tempo dela de serviço só para responder aquela pergunta. Ela não tem que. Porque se você deixa um FAQ, por exemplo, nesse estilo aqui, a IA tem três FAQs
para ver, mas além de responder as perguntas do jeito correto, consultando a base de conhecimento, ela ainda tem que estar preocupada fazendo a função dela, que é converter o lead. Agora, nessa situação aqui que a gente utiliza um subagente, o agente principal está fazendo a qualificação dele e falou: ah, pergunta, tô nem aí, resolve aí, passa para o funcionário. Aí a outra IAzinha aqui fala: ó, minha função é só responder. Então ela não se preocupa em qualificar, ela não está nem aí com nenhuma parte do fluxo, nenhuma etapa do script, nem nada do roteiro. Ela simplesmente foca na pergunta específica e puxa a informação correta. Por isso que é mais assertivo, porque o prompt dela é focado em pergunta. Agora, se eu pegar esse mesmo prompt de exemplos e tacar aqui dentro, vai ficar um prompt gigantesco. Aí pode atrapalhar o desempenho da minha IA. E a resposta aí, ela tá sendo bem rápida, né, Gabriel? Pelo que você comentou essa semana. Tá, sim, tá sendo rápido, não tá demorando. Só porque chamam a gente não demora mais, não. É rápido porque também a gente usa o modelo Mini. O Mini é rapidinho nas respostas. Então tá funcionando muito bem isso aqui. Ah, eu vou Vocês fazer. veem, né? Cada fluxo é um fluxo. Tipo, isso aqui eu sempre gosto de lembrar. Tem fluxo que você vê na internet que é gigantesco. Isso aqui é um fluxozinho pequenininho até comparado com os outros. Só tá meio esticado aqui na horizontal, mas o tamanho desse processo de venda deles aqui é um bagulho sinistro, com um fluxozinho desse tamanho. Porque tem muita tool de vídeo, de cadastro, de informação de dado. Nossa, é muita integração com CRM também. Aí, no caso, então, quando vem uma pergunta mais técnica, o subagente responde, e aí o agente principal, ele já entra ainda falando alguma coisa para converter, e aí fica uma mensagem só, ou ele espera a próxima fala do... Ah, nesse caso, funciona assim. O agente principal chama esse outro pequenininho e a resposta dele volta pro principal. Então é tipo você pedir uma informação para alguém na sua empresa. Hein, você pode ver para mim tal coisa lá? Aí a pessoa volta e fala para você. Aí você fala para o cliente. Então é só um intermediário. Ele não manda mensagem para o lead, esse agente aqui. Ah, Tanto que entendi. ele é uma tool do agente principal. Então ele é só uma ferramenta do principal. Ele só acha a resposta e passa a informação correta para ele. Aí ele pega essa resposta e avisa para o lead. Existe uma E hierarquia, continua Entendi. a né, de forma conversa. automática aí, né, que a gente nem percebe, né? Isso. Exatamente. Tanto que eu poderia pegar isso aqui e criar aqui também. Eu posso deixar. Você pode botar uns 10 agentes assim, um embaixo do outro, cada tool vai ter uma tool e fica um negócio infinito. Mas aí tem que ver se faz sentido usar essa lógica de árvore, né? Tipo uma árvore Tem, genealógica assim de agente. Gabriel, tem esse modelo, algo parecido assim, já pronto em algum lugar para ver como que está a configuração interna deles? Ou é só nesse seu projeto particular? Nesse caso aqui é só nesse projeto, é que isso aqui é uma outra empresa que eu presto serviço, não tem nenhum Aham, fluxo ainda nesse estilo na comunidade, por enquanto. entendi, entendi. Mas se o Luiz quiser gravar um vídeo e postar lá, à vontade. Não tem problema não, Luiz. É que eu tô tentando. É igual eu falei, eu tenho que inserir na rotina, que a gente tá com os planejamentos aqui da Bave. Eu vou ver se eu consigo inserir. Eu vou tentar trazer um. Eu esqueci agora qual que eu ia trazer para vocês. Eu ia trazer um próximo agente ali de IA, mas eu esqueci qual que era agora. Ou era só o. Na verdade, eu acho que era o vídeo da estrutura geral. Eu ia mostrar um fluxo base para vocês, ensinando a construir do zero, porque tem muita gente que tem dificuldade, né? Que nem eu falo que eu pulei a explicação do fluxo porque é o fluxo base, só que não tem esse fluxo base ainda. Então eu vou simplesmente fazer uma IA de suporte normal e focar um pouco, o máximo que eu conseguir de detalhado. Eu vou tentar não explicar nodezinho por node, criando do zero, mas explicando node por node por cima, cada lógica. Tipo assim, esse if faz isso, esse supabase faz isso. Porque isso aí já dá uma clareada legal. Só que agora fazer do zero node por node já é um processo mais demorado. Ficaria vídeo muito longo e também o El já está com plano para esse tipo de aula lá na frente. Acho que nem precisa ser criar no momento do vídeo. Ele já criado, só abrir para a gente ver o que foi colocado nas opções, aí Sim, comparar só já, explicando. já ajuda já. Exatamente. Tipo Aqui, esse projeto pessoal aqui, exemplo, uma coisa básica. O que que é esse if aqui? Palavra-chave. Isso aqui é uma coisa legal que vocês podem fazer. Que eu já deixei no BDR. Se você mandar um
exclamação limpar, hashtag limpar, limpa a memória. Aí tem um monte de coisa, o que que é cada isso? Aí eu explicaria no vídeo, ó, isso aqui faz Sim, isso passo a passo. sim. Gabriel, eu fiz aqui do jeito que você falou, eu acabei de excluir, destruir e colocar tudo num lugar só, né? No EasyPen. Uhum. Aí me surgiu uma dúvida. Se eu coloco outro projeto N8N aqui com os seus próprios aplicativos, eu consigo conectar coisas do N8N de um com o outro N8N? Não, eles não se conversam, eles estão independentes. Não tem como fazer essa comunicação entre eles. Que eu saiba, não. Nunca testei, mas eu acho que é diferente. Mas você Se, acha se que duvidar, nesse. você consegue até, deixa eu até ver, deixa eu pensar aqui, deixa eu abrir o meu, porque agora tem uma questão do nome. Eu acho que o nome não pode ser repetido. Você não consegue ter eu vou até fazer esse teste aqui contigo, ó. Deixa eu abrir. Acho que você não consegue ter nome repetido no dentro do projeto. Se eu for criar aqui um serviço, vamos ver, N8N. Se eu quiser deixar o mesmo nome aqui, ó, papelaria que eu já tenho ali, ó, já existe, eu não consigo dar o mesmo nome. Aí, por ser nome diferente, a URL é diferente aqui em cima, ó. Ele vai mudar aqui em cima o nomezinho. Aí, por mudar o nome, já é um N8N totalmente diferente. Você consegue usar o mesmo e-mail e senha para todos, porque não vai afetar pelo fato da URL ser diferente. Mas ele Entendi, não, tipo assim, ele não conversa entre si. Eu não consigo, por exemplo, compartilhar um N8N com o outro. Esse aqui não conversa com esse diretamente. Jogar por exemplo, execute, porque a gente tem um node aqui no N8N, que é esse node de execute, aqui ó, você consegue chamar um outro fluxo, ativar um workflow, só que você chama o workflow dentro do seu N8N, você não consegue chamar de um outro N8N. Só se você entendi, fizesse via HTTP, aí teria que ver na documentação do N8N se tem como fazer isso. entendi. Pode falar, Luiz. Ô Gabriel, eu tô precisando de uma. Na verdade, tem duas questões, tá? A primeira, não sei se vai dar tempo. A primeira, eu preciso Uhum, criar uma questão que eu faça voltando àquela questão, né? O pessoal quer uma atendente com inteligência artificial, mas quer que funcione meio como chatbot, né? No caso, eu vou ter que fazer ele atender somente no horário de expediente. O que que uhum. você me traria como sugestão para eu poder implementar, para ele ter essa leitura? Um if no começo do fluxo para ver o horário com a after e before. Certo. É uma lógica que a gente tinha feito para Carol aqui já. A Carol tem no É, fluxo dela, se quiser trocar uma ideia, ou pegar direto já. eu lembro disso, por isso que eu tô até trazendo, foi com a Carol mesmo. Tá, então fazer um hífen ali, Uhum. né, ele entender qual é o horário e passar ou deixar ali encavalado. Aí depois disso, tem alguma questão ou hora que der por exemplo, a pessoa manda o horário fora do horário de atendimento, ele vai ficar lá, Ah, travado. Aí, uhum. como que eu faço? Vou ter que fazer algum tipo de reengajamento com esses atendimentos, né? Vou ter que fazer um fluxo Eu vou te novo. mostrar aqui. Eu tenho essa lógica que eu vou mostrar aqui. Esse aqui é o da Minivac, deixa eu ver aqui. Só que eu acho que eu tenho realmente só para follow-up aqui dentro do fluxo, eu não tenho horário de atendimento. É só follow-up. O que acontece? Essa empresa aqui, na verdade, para todos os clientes dessa empresa que eu presto serviço, tem essa questão do horário. Follow-up não pode ser feito depois das 10. Então, tipo assim, se o horário de atendimento for depois, o follow-up não pode ser enviado. Aí o que que eu faço? Só que essa lógica eu monto dentro do follow-up apenas aqui. Certo. Eu faço Deixa com eu o até ver, Chrome. ó. Eu faço com o Chrome isso. Então, aí o que que eu fiz aqui dentro?
Dentro desse get aqui, eu puxo o lead no filtro para ver se ele, enfim, tem a condicional aqui específica, né? Se o follow-up está verdadeiro, ou seja, é para fazer follow-up. Só que aqui no if, aqui é esse if aqui, ó. O meu if é exatamente esse aqui que você vai usar, só que eu uso só dentro do follow-up. Aí o que que eu faço aqui dentro? Eu vejo se está entre 7 horas da manhã e 10 da noite. Se Ok. tiver, ele segue normal. Se não tiver, o que que eu faço? Pego o meu Supabase e eu criei uma coluna Supabase fora do horário. Aí eu indiquei que sim. Certo. Aí o que que eu faço? Eu só falo que sim, foi fora do horário, para indicar que houve uma tentativa. Então, eu estou indicando, tipo assim, como se eu estivesse jogando ele para uma fila. Tipo assim, opa, esse estava fora de horário, então vou deixar ele aqui no cantinho por enquanto. Aí, logo acima, eu tenho um trigger que executa todo dia às 7 da manhã. Então, quem, por exemplo, se a pessoa mandou mensagem 9h55. O meu primeiro follow-up nesse fluxo aqui é de 10 minutos. Se daqui 10 minutos seria 10h05, então já está fora do horário de atendimento. Então ele vai vir para cá, então ele não faz follow-up à noite e guarda. Aí de manhã, todo dia, 7 da manhã, ele 7h01 da manhã eu coloquei, ele puxa todo mundo que está com follow-up fora de horário igual assim. Certo. Aí ele vai pegar essas pessoas, eu vou voltar para, não, né? Tipo assim, para tirar elas fora de horário. Aí eu, enfim, continuo puxando a memória aqui e faço envio normalmente. Então, basicamente, eu coloco esse if do after e before, do horário aqui, e salvo como fora de horário. Depois, todo dia de manhã, eu puxo todo mundo que tava e envio os follow-ups. Dessa maneira. Eu não entendi aí a parte do envio. Repete, por favor. Deixa eu ver se eu entendi. Você tem o trigger ali, 71. Aí ele vai puxar todo Uhum, mundo que tá lá como fora do horário, sim, na isso. tabela. E aí, o que que é esse segundo update aí? Ele vai mudar o Eu status, só né? volto, só volto para não. É só volto para não. Tá. Mas, Mas tipo assim, para indicar que eu já enviei. certo, mas como que você faz o. Aí você não tá disparando alguma coisa. Ah, tá. Você vai fazer ele ali por cima e ele dispara lá atrás, lá no envia mensagem. Isso, exatamente. Aí esse agente ele vai Aqui, entender o ó, contexto e vai fazer uma mensagem de reengajamento. Tipo, tipo exatamente. É assim, aí que, tanto nesse follow-up, eu utilizo um método de spin-selling aqui para recuperar o lead no follow-up, junto com o histórico da mensagem, da conversa, certo, mantendo o certo, contexto, porque ele puxa daqui. certo. Entendi. Não, entendi. Ficou claro E- agora. Beleza. então beleza. Senão eu ia dar mais um Ô, exemplo. Eu tenho ô mais uma Gabriel, dúvida. ô, Hum? posso fazer uma Fez pergunta, pro Luiz? Pode sim. Rapidinho. É sobre esse Redis que estava ali, Gabriel. isso aqui? Qual que é a função dele que eu não entendi? Busca histórico. Esse, esse Redis é o histórico da conversa. Lembra aquele que eu tenho lá no final dos meus fluxos, assim? De Ah, atualizar o tá. histórico? Aham. Aí eu só estou buscando aqui ele. Ah, ele busca lá. O Tá. que Uhum. poderia naquela nova ideia ser o Postgres e a gente não criando É, mais aquela estrutura que você acabou de mostrar, né? eu podia só tirar isso aqui e jogar um número aqui direto na memória. Mas eu deixei aqui porque já tá padrão. Já deixa quieto. Mudar aos poucos, né? Então, não afeta em nada o resultado, então mantive. Se melhorasse um ou se um fosse maior que o outro, enfim, eu optaria por algum, mas como não faz diferença, eu já mantive porque já tá, porque quando eu vou criar um fluxo novo de um cliente, eu só vim aqui e duplico. Aí eu troco só as tabelas, literalmente só faço Uhum. isso, troco a tabela e o nome aqui do Redis, que é o nome da empresa normalmente. O resto é tudo igual. E o token também, que é a plataforma. É, que é o que você Isso, uma salva maravilha. lá, Isso aqui foi. é o que você É, salva lá na isso conversa. aqui, esse follow-up e esse fluxo aqui, com o prompt e tudo, enfim, a IA funcionando, foi 1h30 para fazer. Porque é só duplicar. Se eu for fazer o próximo cliente, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, duplicar, eu até defini aqui, ó, trocar todos os tokens. Quando eu duplico, eu deixo tudo vermelhinho para eu saber se eu troquei ou não. Aí eu mudo para cor verde, indica que tá tudo liberado, o fluxo está funcionando. E é isso. Show. Aí o que eu mudo é prompt, tools e subworkflow, que muda o CRM, as etapas e tudo mais. Mas Top, o resto é a mesma coisa. topzera. Por isso que o El tá naquele modelo de productização. Isso aqui não é da Maven, tá? Isso aqui é de outra empresa, mas
é mais basicamente a mesma ideia que o El tá de produtizar. Esse cara que eu presto serviço produtizou o SDR. Simplesmente todos os agentes que eu faço é agente SDR. Aí esse cliente meu aqui, ó, isso aqui tudo agente SDR, que eu só dou Ctrl+C, Ctrl+V nos fluxos e vou replicando. E a implementação é bem rápida. Você consegue escalar legal. E aquelas regras de split e selling lá, ele segue direitinho, Gabriel? Segue, isso aqui foi um prompt que o próprio meu próprio cliente fez, que era de, tipo assim, ele dá exemplos de mensagem, por exemplo, hoje você já usa algo parecido, não sei, o que ele mais pergunta é tipo assim, qual que é a sua maior dificuldade em tal parte, ou se a pessoa, é bom que ele use o contexto da conversa e junta com o spin, então se a pessoa estava querendo conversar sobre um produto, aí ela vai lá e fala, o que que te impede de comprar esse produto hoje, ou Ele qual que é a sua encaixa, maior ele dificuldade, encaixa não a sei o que, não sei o estratégia, que. ele encaixa a estratégia com o que o cara interagiu, né? Isso que é legal. É, exatamente, no Show, contexto. hein? Isso é legal, hein? É muito legal. Técnica de venda, né, Luiz? É isso aí. Uhum. Gabriel, posso fazer a outra? Pode. Aproveitar que não tem ninguém aí. Se tiver, eu passo a bola. Uhum. Seguinte, eu montei algumas opções aqui e aí não ficou tão perfeito do jeito que eu queria e eu queria uma sugestão sua. Que eu quero fazer? Primeiro eu quero fazer algo para mim poder consultar e depois possivelmente estender isso para os clientes, que é o sentido de, tipo assim, não tenho ainda um painel lá no Lovable com as métricas de atendimento. Então eu queria ter um Hum. fluxo que trouxesse isso ali para mim, primeiramente para mim poder consultar isso, tipo, ó, eu quero saber quantos atendimentos o agente XPTO fez hoje. Quantas qualificações desses atendimentos ocorreram? Quantos atendimentos ele fez no mês? Quantos atendimentos ele fez aqui nesse período? Né? Ter essas informações. E aí depois também eu já ter dentro desses atendimentos, eu já ter uma sistemática tipo, ó, o melhor processo de atendimento é esse. Dentro disso que a gente definiu, por que que não está convertendo? Por que que não fez? Alguns insights nesse sentido, sabe? Aí eu queria uma Uhum. dica, porque eu consigo buscar isso lá no banco de dados, eu consigo trazer isso. Inclusive ontem eu fiz um até preliminar aqui, que ele busca e cruza as duas tabelas, só que eu não consegui uma maneira de fazer o agente entender isso e trazer de uma forma mais organizada e individual. Ó, eu quero as informações só do número, desse número de WhatsApp aqui, ou só do Luiz Fernando, entendeu? Entendi. Já que você pode deixar um agente só para isso. Você tem um agente no Sim, WhatsApp ou no Telegram exclusivo para fazer isso aí. O que que você ex- pode fazer? Já que você tem a coluna de histórico também no Supabase, você já fez isso, né? Já é isso. uma boa para ti, porque fica tudo centralizado. O Eu já tenho que que ali você quem faz? foi qualificado, eu já tenho a data que foi criada, então esses dados eu consigo puxar. Eu só não estou É, conseguindo uma maneira de trazer isso ali de uma forma, igual você falou, ali dentro de que eu possa perguntar e ele isso entender e aí. puxar. Então, é isso aí você trabalha no prompt dele. O que que você faz? Você vai ter o prompt da IA vai ser basicamente, você vai analisar conversas que eu te pedi, não sei o quê, e me trazer pontos positivos, enfim, aí você trabalha no que você quiser analisar, basicamente. E lá você deixa tudo supabase para ele consultar. Aí você fala, ó, Como tu, né? como tu mesmo, normal, tipo, vê para mim o atendimento desse número aqui de telefone, aí você ensina ele a usar a tool para buscar o telefone. Buscou o telefone, ele vai ler a coluna histórico conversa, ele vai ler as informações lá, vai pensar, trazer o relatório para você e te enviar. Mais ou menos essa ideia. O cru é esse. Aí você tem que fazer essa instrução bem feita no prompt. Você pode até testar um subagente. Aí, um subagente só para fazer essa análise, que nem o Leonardo que está aqui na chamada, aí a gente elaborou para um projeto dele um subagente de score, por exemplo. Tem um agente que conversa, aí chega uma certa etapa no fluxo que ele chama o agente de score que vai fazer uma qualificação muito densa daquele lead, pontuando coisas muito específicas. Para não ficar um prompt de análise dentro do principal, a gente jogou para um subagente. Mais ou menos essa ideia aí. Mas no seu caso, só o agente principal você já poderia colocar um prompt lá explicando para ele analisar, ver tal coisa, não sei o quê, e ensinar ele a usar as tools corretinho.
Você fazendo uma descrição boa dentro da tool e também usando bem a opção de deixar a IA definir o parâmetro, você consegue fazer uma coisa bem legal já. É porque assim, eu fiz um aqui, só que ele puxa antes. Só que quando ele puxa antes, ele analisa tudo, né? E aí ele não, Hum, não precisa analisar tudo, ele precisa primeiro entender quem ele vai analisar para depois trazer essa exatamente. análise. Isso aí é prompt. Você fala, primeiro ative para tal coisa. Aí, após minha confirmação, sei lá, né? Aí você ativa outra tool que é para buscar o histórico. Você pode deixar em duas tools diferentes, Entendi, até. E entendi. especificar para em uma tool ele buscar só o contato e na outra tool ele buscar de fato. Aí você deixa uma tool de get com filtro. Aí na outra tool você vai filtrar só a pessoa que você quer, entendeu? A Entendi. primeira tool é para dar um get geral para achar, e a segunda é um get com filtro, que é o número que ele achou dessa pessoa. Aí ele traz só as colunas daquela pessoa e vai ter a coluna de histórico para analisar. Beleza. Em relação à quantidade de leads atendidos, é o tanto de linha que tem no Supabase, resumindo, com o Create Dat, né? Isso, A data de exato. expiração lá. É, é o que eu comentei. A gente tem todos esses dados já Uhum, no Supabase, eu só não estou conseguindo extrair isso de lá, porque eu coloquei como tu, aí eu coloquei como antes uhum. de chegar no agente ele puxar, mas ele puxa tudo ali, aí dá uma complicação e ele não tá. É, isso aí é prompt, é meio trabalhosinho de fazer mesmo, mas é uma boa orientação, você consegue tirar É, eu esse vou. projetinho aí. Fica legal para depois disponibilizar para o cliente, fica massa. Exato, Aí ele porque. manda mensagem, esse número aqui que aconteceu. Aí a vai lá e vê. Isso, exatamente. E aí eu posso Ideia colocar. boa. Eu posso. Igual você fez esse daí que você colocou o Bunch para ele fazer as perguntas, né? O spin Uhum. selling, eu posso fazer também com um modelo de. Um processo comercial, entre aspas, né? Estou mostrando aqui entre aspas. Um processo comercial perfeito e dentro desse perfeito, o que ele tá fazendo ali, né? O que a gente está fazendo, ou ele mesmo tá. Exatamente. Isso, uma boa. E Fazer um aí, comparativo entre os dois. isso. E aí a Uhum. gente começar a trazer esses insights. Uma boa mesmo. Isso é uma boa, verdade, verdade. Vou até sugerir isso aí pro botar pra lá. Ter sempre um roteiro perfeito, um roteiro de venda ideal. Aí a IA usar aquilo como base para apontar os pontos que não estava compatível com o roteiro. É, ontem Uma eu boa. tava, ontem eu tava coletando uns dados aqui pro meu cliente do parque, e aí eu coloquei só que eu coloquei isso lá no cloud, sabe? Dentro do GPT lá do cloud. E aí ele me Uhum. trouxe. Aí eu só vou, depois eu quero pegar isso e colocar dentro do N8N aqui para ele poder fazer esse comparativo. Mas aí com essa ideia que você falou, né? Trazer. Na Uhum. verdade, eu até criei um prompt para ele entender isso, só que eu não estava conseguindo extrair os dados da forma adequada para ele interpretar direitinho. Mas abriu minha mente aqui, Sim. show de bola. Isso aí. Fechou então, pessoal. Encerrar hoje aqui, sexta-feira. Hoje, 5 horas da tarde, vai ter o Founders Talk com a Letícia. Luciana, Não, a Letícia não. Luciana. Luciana. Comunidade, vale a pena ver. Isso eu acho que vai ser bem interessante que ela desenvolveu um SaaS no logo, vai ser bem bacana. Aí, segunda-feira, estamos de novo aí, 11 horas, para salvar vocês novamente. no Pessoal, mesmo ótimo fim de bate-canal, semana no para mesmo todo mundo. bate-horário? Exatamente. Ótimo fim de semana para todo mundo, bom trabalho, bom descanso e até Para você segunda-feira. também. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tudo de bom. Bom final de semana.